Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JE Talks desta Soluções de Poupança e Reforma. O tema do especial que segue amanhã, na sexta-feira, para as bancas com o Jornal Económico. Nesta conversa com Mário Carvalho Fernandes, CIO do Banco Regosa, vamos olhar para o panorama deste tipo de produtos e soluções. Mário, antes de mais, boa tarde, agradecer-lhe de juntar-se a nós nesta iniciativa. Em tempos de crise como aqueles que atravessamos, reforça-se aqui muitas vezes a urgência de poupar e preparar as finanças pessoais e familiares para contextos mais desafiantes, como o cenário que se antecipa para 2023. A população portuguesa, contudo, não tem hábitos sólidos de geração de poupança. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite e cumprimentar todos a audiência. Relativamente à sua questão, efetivamente, é uma característica cultural já da sociedade portuguesa não ter esse hábito de poupança desenvolvido. Eu penso que isso poderá derivar muito da história. Em primeiro lugar, para ter poupança é necessário ter um rendimento disponível que cubra as necessidades correntes e ainda sobre algum rendimento que se possa Exato. colocar lá. Portanto, historicamente, isso nem sempre foi possível na sociedade portuguesa, pelo menos para a larga maioria das pessoas. E, portanto, não havia sequer essa capacidade. Quando, nas últimas décadas, começou a haver alguma capacidade de criar algum aforro, muita dessa capacidade acabou por ser dirigida para resolver um outro problema que também as famílias sentiam, que era a questão da habitação, e portanto essa capacidade de poupança muitas das vezes foi traduzida numa poupança, numa constituição de um património de, em tijolo, e não tanto em um património constituído por ativos financeiros. Portanto, diria que faz parte do desenvolvimento da sociedade e suprimindo essas suas necessidades mais essenciais e só depois poderem começar a constituir uma poupança traduzida num património financeiro, algo que também vai automaticamente alimentar a procura das pessoas e das famílias por uma maior literacia financeira, uma vez que começam a sentir essa necessidade de saber escolher entre os diferentes tipos de ativos financeiros quais aqueles que em cada momento se adequam mais às suas situação de cada momento. E acha que essa questão da literacia financeira é a base da falta de poupança? Falámos aqui da questão do baixo rendimento histórico em Portugal. Tenho ideia de que na década de 90 e 92, se não estou enganado, o salário médio rondava menos de 400 euros. Hoje em dia o valor está nos 1082 ou 1081. Mas a questão da literacia financeira joga aqui um importante fator, porque é possível poupar mesmo com baixos rendimentos. Como é que nos comparamos a outros países europeus da mesma ou de aproximada dimensão à nossa? Há de facto um conceito bastante simples na parte de literacia financeira que tem a ver com o efeito do juro e como é que o rendimento se acumula ao longo do tempo, a ideia do juro composto, que é um conceito bastante simples, mas que não estará eventualmente totalmente interiorizado na realidade das famílias portuguesas, cuja percepção é essencial para perceber que é uma força muito relevante no médio e longo prazo, essa capacidade dos juros gerarem eles próprios juros dos juros, cria um efeito potencial na capacidade de acumulação de poupanças, uh, e esse conceito seria importante que toda a gente o tivesse, que é efetivamente uma força muito poderosa, que quando estamos do lado certo da equação nos ajuda a poupar e a ter um crescimento de património cada vez mais relevante. Quando estamos do lado errado da equação, quando estamos a pagar esses juros, obviamente que acaba por ser uma força muito contraditória à capacidade das famílias acumularem riqueza. Portanto, essa percepção dos efeitos compósitos dos juros é um conceito que deveria estar bem presente na educação de todas as pessoas para depois conseguir tomar decisões eficazes e conseguir atingir os seus objetivos financeiros que definam para a sua vida. Mário Carvalho Fernandes, também no atual cenário em que estamos, saindo aqui de um contexto pós-pandémico, seguido logo
por um contexto de conflito e aqui tão próximo em solo europeu. Há aqui alguma mudança naquilo que tem sido as tendências de adoção ou a própria procura por parte de soluções de poupança e reforma? Obviamente que estamos a assistir a uma tendência inflacionista e em 2023 vamos assistir também a um abrandar ou um relaxar, digamos, do fim das políticas de estímulo dos bancos centrais ou tentativa de controle da inflação. Nota-se alguma mudança nos padrões de procura e consumo deste tipo de produtos à luz deste cenário em que estamos a viver? Assim, estas últimas duas situações que referiu mudaram muito o panorama dos investimentos, porque trouxeram a inflação para o racional de investimento. Durante vários anos, a inflação esteve desaparecida da decisão de investimento, porque os bancos centrais tentavam gerar inflação e ela teimava em não surgir, e agora com um conjunto de fatores a contribuírem no sentido oposto, a inflação surgiu de forma surpreendente, com uma rapidez e uma força que dificilmente alguém anteveu na sua verdadeira magnitude. Isso alterou completamente o paradigma e as políticas monetárias em vigor. Os bancos centrais que até aqui procuravam gerar inflação tiveram que reverter o seu discurso e a sua atuação no sentido de passarem a controlar a inflação e, por outro lado, os aforradores e os investidores que, durante todo este período de combate à inflação, foram alvo de uma repressão financeira, procuravam a rentabilidade para os seus ativos e a rentabilidade que obtinham era negativa ou próxima de zero, obrigando-os a correr riscos O que é uma acrescidos, anomalia. que é uma anomalia, exatamente, e obrigando todos os investidores a correrem riscos acrescidos para conseguirem tirar alguma rentabilidade dos seus ativos. Agora, nesta nova conjuntura, isso já não é verdade. Portanto, deixou de não haver alternativas e passamos a encontrar alternativas de investimento com um retorno bastante atrativo face aos riscos associados. Ainda que alguns deles ainda não ofereçam taxas de juros reais positivas, mas já pelo menos oferecem taxas de juros nominais bastante positivas, e em alguns prazos até já é possível eventualmente fixar taxas de juros mais elevadas do que aquilo que será a inflação esperada nos 3, 4, 5 anos que nos temos pela frente, acreditando que a inflação vai, de alguma forma, pelo menos, convergir para a sua média. Não sabemos bem o ritmo, se vai ser mais rápido, mais lento, mas a percepção é que o pico de inflação já estará para trás, e que o mundo para a frente estará, pelo menos nesta vaga, terminado com esta inflação de 2 dígitos, que ainda assola a Europa, mas que, contando o caminho dos Estados Unidos, deverá também amenizar ao longo dos próximos meses. Mário, falou e tocou aqui num ponto importante, a baixa rendabilidade. Estes fatores de incerteza que atravessamos, desde 2019, 2020 até agora, e continuaremos, não sabendo quando há um término para a guerra na Ucrânia, haverá um fator de incerteza que joga em todos os agentes económicos. É importante perceber que tudo isso associado a uma baixa rendabilidade tem empurrado muitos investidores, alguns deles desinformados ou com pouca ou fraca literacia para o investimento, para ofertas que existem no mercado, mais voláteis, mais arriscadas também. É o caso dos criptoativos, que têm uma utilidade prática, é de facto, mas tem sido a porta de entrada para muitas pessoas no mundo do investimento, pessoas que olham para estes ativos como aquilo que é a sua poupança. Aqui o papel do regulador tem sido ainda tímido, tentam fortalecer aqui o acesso à informação, mas ainda sem um grande controle daquilo que é feito com estes produtos financeiros. Como é que o Mário, dentro do Banco Rosa, olha para o crescimento deste segmento de mercado com produtos em tudo diferentes daquilo da banca tradicional? A tecnologia acompanha-nos desde sempre e está sempre a criar novas oportunidades, novos desafios e também novas ameaças, e a humanidade e a sociedade têm que ir tentando incorporar o que de bom essas novas evoluções trazem e eventualmente tentar mitigar alguns efeitos nefastos
também estão associados à evolução tecnológica. Aqui neste caso dos criptoativos, temos presente todos esses ingredientes. Há de facto aqui uma nova tecnologia que está a tentar A desafiar blockchain. o status quo da forma como as bases de dados e as relações das entidades no mundo se relacionam e, em particular, no setor financeiro, onde essas relações já existiam feitas com outras tecnologias, mas que está agora a ser colocada em causa, está desafiado, um challenge, pela área chamada DeFi. Obviamente que todos os incumbentes têm que olhar para essa nova abordagem e tentar extrair daí as melhores práticas, tentar incorporar algumas ideias que possam ser válidas, reinventar-se quando for o caso, mas obviamente que também não podemos pisar a linha, e aqui na parte dos criptoativos e na inovação tecnológica inerente, haverá sempre lugar e espaço para comportamentos menos próprios, seja por desconhecimento, por falta de organização ou até mesmo por objetivos de fraude claros e evidentes. Portanto, tudo isso terá que passar à margem no setor financeiro em que as pessoas confiam e, portanto, os passos terão que ser sempre dados de uma forma bastante sólida e responsável. Para os reguladores, há aqui um desafio bastante importante, que é tentar balancear, equilibrar aquilo que é criar um ambiente regulatório que ainda seja que dê suporte à capacidade criativa e de inovação, mas por outro lado que proteja o ecossistema destes movimentos mais erráticos que podem causar algumas crises sistémicas e ao mesmo tempo balancear também o nível de concorrência entre os incumbentes e os novos disruptores, de forma a que a concorrência também seja ela salutar e equilibrada, não ter uma parte do setor super regulada e outra parte ao lado a fazer o mesmo serviço sem qualquer tipo de regulação, que isso obviamente desvirtua a concorrência. Quais têm sido, se me conseguir dizer, as principais preocupações das empresas do seu setor, nomeadamente aquelas que oferecem têm soluções de investimento imobiliário, soluções para crédito à habitação? Há aqui tendências de comportamentos do cliente que se vão começar a sentir no início de 2023, e estas taxas de juros que continuam a subir por diretiva do Banco Central Europeu, mesmo que estas subidas abrandem daqui para a frente, estão já a ter um grande impacto, sobretudo nos empréstimos à habitação a pagar. Sente aqui também uma mudança de paradigma? De facto, a subida de taxas de juros ocorreu de uma forma bastante rápida e com um movimento de magnitude elevada. Nós ainda não há muito tempo tínhamos o Banco Central Europeu a prometer taxas de juros baixas durante um longo período de tempo e isso rapidamente o discurso virou e passamos a ter um Banco Central a subir taxas a um ritmo bastante acelerado em todas as uniões. Isso tem impactos para todos os agentes económicos, bancos, credores e famílias detentoras de crédito à habitação, e estão todos os agentes económicos a ajustarem-se rapidamente a esta nova realidade. No que respeita ao crédito à habitação, é um setor, o setor bancário está sempre bastante exposto a esta atividade, pelo volume que representa na generalidade dos mercados, e obviamente que nos mercados em que a população está mais exposta a crédito à habitação indexada a taxas de juros variável, no caso da população portuguesa, esta subida de taxas de juros é um fator preocupante que pode colocar em esforço muitos orçamentos familiares. Para haver uma tempestade perfeita à habitação, é necessário eventualmente haver três variáveis que neste momento não estão ainda totalmente alinhadas. É uma subida de taxa de juros, sim, está lá, mas por outro lado a crise económica e o aumento do desemprego neste momento ainda não existe, portanto poderá vir a acontecer, isso seria uma variável a agravar a situação. E depois temos os preços da habitação,
que também, enquanto não infletirem e não caírem, servem do colateral ao empréstimo. Portanto, as famílias que estejam em dificuldade, se conseguirem vender o imóvel pelo preço que o adquiriram ao próximo, terão alguma capacidade de se libertarem do empréstimo, depois fazer algum downgrade no imóvel. Portanto, essas três variáveis, enquanto não estiverem todas conjugadas, a situação será gerível. Se caso no futuro estas três variáveis se encontrarem, aí sim teremos uma situação mais complicada e terá que ser gerida com maior prudência por parte do setor bancário. E que perspectivas de crescimento tem para os produtos e soluções de poupança e reforma, desde logo pelo afastamento aqui da oferta convencional e tradicional, com o surgimento de cada vez mais ofertas de produtos financeiros novos, e pergunto-lhe também se há produtos de solução de poupança e reforma que ganhem agora uma nova adesão, que estejam a surgir novamente uma nova adesão nesta conjuntura macroeconómica. Eu lembro-me desde já dos certificados de aforro, que estão a ganhar uma nova vida. Uhum. Depois de um período de alguma anormalidade, como já referimos no passado, taxas de juros nulas ou negativas em muitos casos, o regresso de taxas de juros nominais positivas volta a atrair a atenção dos aforradores e dos investidores para soluções de investimento que se apropiem dessas taxas de juros agora mais atrativas. No ambiente de taxas de juros crescentes, e ainda continuamos a falar de taxas de juros em subida, pelo menos no imediato, os investidores devem procurar, acima de tudo, instrumentos que renovem frequentemente o nível de taxas de juros a que estão investidos. Portanto, e os certificados de aforro cumprem esse desígnio e têm, de facto, nos últimos meses, estado com um enquadramento bastante benéfico para a sua atratividade, com a subida das taxas de referência, mas, por um lado, estão a atingir o seu limite máximo, portanto, os certificados de aforro têm um patamar máximo para taxas de juros. Caso as taxas de juros continuem a subir mais um pouco, os certificados de aforro vão perder alguma da atratividade relativa, e, por outro lado, se vier a acontecer aquilo que o mercado espera das taxas de juros, alguns no semestre, no próximo ano, começarem a infletir, as próprias taxas de juros de referência dos certificados de aforro também vão começar a fazer reset a níveis cada vez mais baixos, e, portanto, alguns daqui neste período também será importante para os investidores começarem a procurar algumas alternativas de investimento que permitam fixar estas taxas mais elevadas por um período mais longo de tempo, que não apenas os 3 meses com que os certificados de aforro renovam as suas taxas de juros ao longo do período de vida do certificado. E, portanto, há carteiras de obrigações, taxa fixa, com prazos de 3, 5 anos, começam a ser atrativas para os aforradores, nomeadamente aqueles que têm um património um pouco mais avultado e que podem balancear um pouco a sua carteira, quer nos certificados de aforro, ou no mercado monetário, digamos assim, quer também destes instrumentos emitidos por entidades com elevada qualidade creditícia e que permitem então fixar essa taxa de juros por prazos um bocadinho mais longos. Mário Fernandes, muito obrigado por se ter juntado a esta JE Talks e pelos esclarecimentos importantes quanto ao futuro dos produtos, soluções e poupança e reforma. Muito obrigado, João. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado também a si por esteve desse lado a assistir. Já sabe que pode ver e rever esta e outra JE Talk sempre quiser na JE TV, a plataforma multimédia do Jornal Económico, em jornaleconómico.pt. Nós regressamos para a semana. Fique bem.